Isso é bacana. Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Super boa noite. Super boa noite a todos vocês, internautas. E vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, Kátia Gaia. Que nos apoiam toda semana no programa aqui na TV Geração Z, na Demais TV, no Rasgando o Verbo e também em nosso site. É verdade, gratidão a todos vocês. E convido você a participar conosco aqui no programa Enigmas. Você gostaria de ser entrevistado? Divulgar o seu produto, divulgar o seu trabalho? Você pode entrar em contato através do 11 3482 6381 e conheça o nosso site para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. www.programenigmas.com.br. E também nosso canal no YouTube, o Crom TV. Nós estamos com quase 2 milhões já de acesso e nós agradecemos a vocês. 2 milhões de acessos, gente. Sabe o que é isso? É as pessoas se interessando pela realidade planetária. Isso é muito importante. É um upgrade, né, na alma de todas as pessoas e também uma reconexão com as forças universais aí. Assim como pelo autoconhecimento, a pesquisa, as pessoas estão se interessando mais por esses temas enigmáticos que nós trazemos aqui todas as semanas. Então, muito obrigada. E também não esqueçam, nós estamos todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, na Demais TV, ao vivo. E também à noite, às 21 horas, na quarta, no Rasgando o Verbo, na Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. É verdade, com temas sempre diferentes, mas sempre visando autoconhecimento e trazendo muito conhecimento para que você abra essa porta aí e saia, e desperte, e abra os olhos, né, Kátia Gaia? Verdade. Hoje nós trouxemos um tema que foi muito pedido pelo nosso internauta, né, Cris? Mas antes de falar desse tema, eu quero convidar você para estar em Extrema conosco. Solta o cartaz aí, Roberta. Muito bem, nós estaremos lá na UFOEX no dia 23 e 24 de outubro. Nós estaremos lá pela Prefeitura, né, pela Secretaria da Cultura, na verdade. E é gratuito, né, Kátia? É gratuito, então vocês podem se inscrever ou pode entrar em contato através deste site e te aguardamos lá. Estarão outras presenças confirmadas, muito interessantes, com o tema ufologia. É verdade. Fica aberto o convite, pessoal. Bom, hoje estamos aqui com um jornalista, ele é radialista, escritor, e ele já esteve em nosso programa. Tony Ferrari, e ele vem para abordar FEMA, caixões, campos de concentração, essa conspiração da nova ordem mundial. É verdade? É mentira? Ele vai Tony falar, Ferrari vai falar tudo aqui. Tudo bem, Tony? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Boa noite. Boa noite, Kátia. Tony. Boa Satisfação. Uma honra estar com você, viu, Tony? Mais uma vez, né? Com certeza, né? Além de uma alegria, uma honra, com certeza. Muitíssimo obrigado toda mais nossa, uma né, vez pelo Kátia? convite. É verdade. E o Tony tem um trabalho bem consciente, bem interessante de ufologia. E esse tema ele trouxe pra gente de tantos pedidos, viu, Tony? Perfeito. Inclusive, a caminho pensando, lisonjeado pelo convite, primeiramente, pensando na complexidade dos assuntos que englobam, porque hoje existe um foco direcionado por conta da movimentação em relação ao assunto nas redes sociais, mas as pessoas, muitas pessoas que estão aí falando sobre isso hoje esquecem de onde se remonta a ideia de FEMA, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então o Tony vai esclarecer, ele veio aqui para esclarecer, porque é um tema polêmico que aborda conspirações
E é verdade, Tony? O que é o FEMA, afinal? Eu trouxe para vocês, inclusive, alguns slides, se a produção puder nos ajudar, passando de início. Olha lá. Ali você vê, logo no canto esquerdo superior, a sede, né, o emblema da sede em Washington. Então, traduzindo, seria para nós, aqui no Brasil, a sigla Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Assim, a visualização da fotografia de satélite captada no Google Earth, ela não tem uma definição muito boa para o nosso espectador, mas apenas para ambientar, situar, de que ali nós estamos falando do centro, do núcleo de operações que sediado em Washington, né? Ali logo abaixo do emblema. E, curiosamente, nós temos um amplo complexo ali circundado em azul, que é da rede Walmart, né, de suprimentos. E eu falo, mas por que o Tony está falando de Walmart? Desculpe usar o nome da empresa, mas com seriedade, porque há uma correlação em relação à demanda que a FEMA, que é a agência, atende internacionalmente em termos de programa de logística. Então, assim, para exemplificar bem para vocês o que significa e de onde vem, a FEMA, na verdade, foi criada em 1979. Então, vejam vocês aí quanto tempo, né? Início da década de 80, já havia o núcleo administrativo criando a primeira demanda logística operacional, que é sediada em Washington e com a segunda sede de operações no estado da Geórgia. Mas esse dado, em termos históricos, por que eu estou dizendo isso para vocês, é o seguinte: existe hoje rumores de que a FEMA, esse órgão que ele é subordinado ao Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos, então, assim, pelo fato de ter, no slide anterior, nós tínhamos ali desculpe, muito obrigado por voltarem, as imagens dos caixões, das casas pré-fabricadas, assim, ao lado direito superior do vídeo, vocês têm o que é chamado de casas pré-fabricadas, são lotes, são extensos hectares de terra de terras espalhados por 29 estados da Federação Norte-Americana. Isso já remonta acima de 50% do território, para vocês terem uma ideia da dimensão, onde estão sendo distribuídas essas casas pré-fabricadas, e logo abaixo vocês têm duas imagens de caixão, inclusive ali um jornalista, um repórter, se eu não me engano, canadense, que esteve por lá simulando a composição de um caixão, né, com uma pessoa Cabe quantas dentro. pessoas no caixão? Olha, existem especulações de todos os tipos, inclusive de que até 3 corpos dentro de cada caixa dessa. E, assim, a grande polêmica é o porquê. Por quê? Então, Por quê? assim, eu não vou precisar a vocês hoje dados, porque até a semana passada, para vocês terem uma ideia, se especulava algo em torno de 350 mil lotes já ocupados por caixões e de concreto e alguns de fibra de carbono e casas pré-fabricadas que o governo vem pedindo, solicitando para os fabricantes a todo tempo. Então, assim, esse número é crescente, né, exponencialmente crescente aí a cada tempo, a cada mês, então não dá para precisar. E acho que é isso que tem causado um certo uma curiosidade exacerbada. Então, assim, especulações de todo tipo, mas eu preciso explicar para vocês, primeiramente, da forma correta, antes de nós ingressarmos nessa questão que envolve a metafísica, que envolve as sociedades secretas, essas coisas que as pessoas ficam, né? Até se deixam exaltar um pouquinho por causa de algumas coisas fantasiosas, advindas das produções cinematográficas, enfim. Então a gente precisa passar ao lado correto, né? Como bons profissionais de comunicação, jornalistas, radialistas que investigam de verdade o fato. Sim, verdade. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte: a FEMA, em primeiro plano, ela é uma agência de plano contingencial, né, de contenção de contingentes emergenciais. Então, assim, como os Estados Unidos, obviamente, se não a maior potência do planeta, né, em todos os termos de político, econômico, então, macroeconomia, vive sob um constante terror, vive essas opressões em relação às oscilações do mercado financeiro, agora, mais precisamente, essa questão que está muito em voga da Síria, né?
eles são obcecados por tudo que tange a segurança. Né? Ao contrário de países da América Latina que ainda estão começando a pensar em defesa civil, os Estados Unidos têm toda uma logística armamentista voltada para isso, são operações secretas, sim, afinal de contas, né? Eles estão puxando a sardinha, desculpe a expressão, mas para a lata deles em termos de defesa de população, defesa de território. Sim. Por isso, a FEMA cria esses sítios. Assim, o que realmente está incomodando um pouco a imprensa, a pauta da imprensa internacional, é por que tanto, né, tão velado, por que não abrem definitivamente? E aí vem as especulações. Mas observem vocês, uma nação com constante ameaça de todo tipo de terrorismo. E agora muito em voga o terrorismo bacteriológico. É verdade. Está voltando essa questão do antrax, do ebola, essas epidemias. Então, assim, as pessoas especulam, eles estão prevendo alguma coisa que a gente não sabe, o que vai acontecer, é o fim do mundo. Tá ligado às teorias apocalípticas, os assuntos assim desse gênero? Você acredita nisso? Sabe, Kátia, foi pertinente a tua pergunta, porque assim, eu particularmente, eu tenho a liberdade de falar, porque a minha linha de pesquisa, ela é completamente solta. Eu não estou atrelado a nenhuma corrente de pensamento, sequer filosófica ou religiosa, né? Isso que é legal, né? Porque abordando essa questão. Claro. Aí vai trazer a coisa com mais nível de lucidez e esclarecimento possível, né? Exatamente. Claro. É claro que existem sim especulações, mas para isso nós precisamos entender o que está de fato acontecendo no planeta, claro, em termos de geopolítica, na questão de sociologia, antropologia. Eu gostaria, se tivermos tempo, de falar um pouquinho sobre isso. Então, voltando à tua pergunta, uma parte eu associo naquilo que tange a mudança de consciência do novo cidadão, né, dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, em relação a tudo que vem acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, essa instabilidade econômica que é global, né, as catástrofes, nós vamos falar sobre isso, que tem por trás. Então, assim, os Estados Unidos têm um preparo, é fato, eles têm esse plano de contenção dentro da FEMA, de gerenciamento de causas emergenciais ou de potenciais, como que eu posso dizer, preparo em relação a catástrofes, enfim. Né? Muito obrigado. Chamado de eles conceituam tudo, né? Então eles chamam de preparedness. Preparedness seria um conjunto de manobras, até, se vocês me permitem, eu vou até ler para vocês exatamente o significado disso, que é conjunto de ações logísticas que priorizam segurança, armazenagem de suprimentos e a organização militar como forma de precaução a potenciais desastres. É um departamento. É um departamento, ele é totalmente monitorado pela Segurança Nacional, ele é chefiado, sim, pelo chefe de Estado-Maior, né? A Casa Civil, o próprio Barack Obama, o presidente, todos têm conhecimento, e as operações secretas, elas estão sendo, obviamente, gerenciadas pelas Forças Armadas deles, então muitas coisas o próprio presidente não tem conhecimento, porque é muito comum em todo o território norte-americano, existem bases secretas. Isso é fato. Agora está muito em voga falar da Área 52, né, Cris? Nós vamos falar uma hora, hein? Ficam bastante excitados com esse assunto. Então, acho que em breve nós vamos poder... Já esgotou um pouquinho, a 51 vai para 52. Já vai para 52. Isso. Vai mudando de número, né, Kátia? Vamos mudando. Podemos ou não pressupor, né, haver por detrás das catástrofes mundiais e o que de fato está relacionado ao FEMA, no seu ponto de vista, Tony? Bom, como eu disse para vocês, por não ter uma associação a correntes filosóficas que preconizam essas questões relacionadas a Armagedon, né, essas apocalipse, enfim, eu respeito. Nós temos que respeitar a opinião de todos, vindo de qualquer vertente. Claro, com certeza. Mas, assim, há um entendimento, claro, lógico, científico, por conta, inclusive, de uma mudança do eixo magnético do planeta, e isso vem incidindo nas últimas 2, 3 décadas. Eu trouxe um gráfico que logo mais vou apresentar para vocês. É só você um infográfico. chamar as imagens, viu? Obrigado, Kátia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas que remete à ideia exata do porquê eles estão mobilizando o maior número de profissionais de todas as vertentes científicas para atuarem na administração desse conjunto de diretrizes chamado preparedness.
Então, eu não sei se eu fui claro em relação Eles, à tua pergunta. Não, você foi claro, só para complementar esse conhecimento que você está passando. Então, eles esperam que tem algo por vir para poder utilizar esses caixões, esses campos de concentração, essas casas. Isso. Vamos então... Até ligado a essas epidemias, todo esse conceito que você já falou, né? Existe. Eu trouxe para vocês um slide, eu não sei precisar o número, ele mostra... Pode ir passando, você vai falando. Isso, nós podemos ver ali. Se nós estamos abordando sobre o tema. Tá. Pode chamar. Bom, então aí você tem o centro de operações, né? Eu coloquei uma imagem para vocês expandida, para terem uma ideia. Isso é fácil de encontrar na internet. Então, eu não me atrelei muito à longitude. Essas aqui são as casas? Essas são as casas pré-fabricadas, que seria a adequação para comportar... A princípio, os maiores rumores é de que seriam famílias de militares. Tá? Mas são rumores, são especulações. Esses são os caixões. E as casas também, elas podem comportar uma família de até 10 pessoas, enfim... E aí são os caixões onde eles acreditam que são planos de contenção em relação a possíveis epidemias, né, ou já de contenção em relação a guerras bacteriológicas. Você vê aí o jornalista... Aqui no Rio de Janeiro também tem caixões, Tem também. Já alguns lugares, né, do mundo... Assim, agora nós chegamos no ponto alto da nossa conversa. O que eu trouxe para vocês, para nós abordarmos com bastante clareza essa questão, eu tenho que associar inegavelmente algumas marcas ali. O sistema capitalista global. Então, quando vocês veem aí todos esses logos, todas essas empresas, nós estamos falando de todo o monopólio econômico que rege a nossa vida em escala global. Nós temos aí precisamente 1.328 monopólios, sendo que 147 deles controlam 40% da riqueza mundial. Nós estamos falando de PIB, né, de todos os países. Vejam quão expressivo é esse número, são esses dados. E, então, 147 controlam 40% da riqueza mundial, sendo que deles 20 reservas de capitais, acionistas, Kátia e Cris, pertencem a bancos. Mas, Tony, o que isso tem a ver com o FEMA? Vamos fazer uma reflexão rápida. Tudo o que envolve o nosso poder de decisão de compra, eu, você, todas as pessoas do planeta, estamos nas mãos daquilo que é gerenciado por essas famílias, do que é determinado por essa linha de monopólio de produção. É claro, alguns economistas vão ficar aterrorizados comigo, alguns são radicais e vão dizer, Tony, mas você não pode dizer isso em termos de deterministas, porque nós temos as divisas de petróleo, nós temos produções de larga escala, tem a área agrícola, enfim, e todos os outros setores da economia. Não, mas o que eu estou dizendo é que são famílias, tá bem, que estão no poder há centenas de anos. Então, séculos se passaram, nós temos aí o grupo Bilderberg, ali já está um pouquinho mais amplo para vocês. Então, por trás aí nós temos Rothschilds, Rockefellers, Goldman Sachs. E, assim, eu não estou fazendo crítica. É importante que o espectador entenda que eu estou chamando a atenção para um fato político, né, que nos dá uma ideia precisa de que até que ponto nós temos poder de decisão sobre aquilo que consumimos, sobre aquilo que decidimos de bom para as nossas vidas. Isso aí, por trás disso existe também. Vocês viram que tem muitas marcas ali que envolvem alimentos, a nossa base. Sim. Né? Então, por trás existe tecnologia, todos os outros setores fabris que estão sob o domínio dessas famílias e, como eu bem disse, enfatizando 20% bancos, sistema financeiro. Então, nós precisamos começar a pensar um pouquinho fora da caixa para entender o que, em termos de consumo de recursos naturais e de planejamento de gestão de meio ambiente e de sustentabilidade, efetivamente está sendo promovido por esses grupos. Então, o que eu estou chamando a atenção é que a população tem poder de fiscalização e muitas vezes não fiscaliza e prefere ficar com especulações em relação ao que os governos organizados estão fazendo em termos de contenção de administração de planos emergenciais. Então, assim, possivelmente vem coisa por aí, porque a maior fonte de riqueza, a maior parte da produção gerada se concentra em um número irrisório de famílias em relação
a demanda populacional de todo o planeta. Hoje nós estamos com estimativa de 8 bilhões de moradores no 8 planeta. bilhões, é. Então, por aí vocês têm uma ideia, né? Se são Com 147 grupos de empresas familiares, né? Detendo poder sobre isso, isso lembra um pouquinho aquele filme Matrix, não lembra? Lembra Bastante, muito. né? Bastante. Ai, por falar eu nele... gosto dessa forma que ele coloca Bem o esclarecimento, porque mostra que existe uma pseudo, né, conspiração, mas que não é da forma que as pessoas colocam também na internet. É verdade. Nós... Eu quero começar nesse bloco ainda Tá. uma abordagem que é bem interessante. Vamos lá. Qual a relação desse assunto com a ufologia? Ah, perfeito, Kátia. Nós vamos começar, viu? Sim, perfeito. Eu acho importantíssimo você ter trazido essa... E já podemos falar sobre isso agora? Podemos, por favor. Vocês veem, então, assim, os espectadores nos desculpem pela complexidade. De fato, nós temos assunto, assim, para dias, para explorar. Então você essa vai questão aguardar e vai nos FEMA. esclarecer depois do intervalo. O que você Ok. acha? Isso, Combinado. Um rápido intervalo, você está gostando. Você está gostando aí, né? O FEMA está... você que pediu aí essa matéria, está gostando. Porque é para esclarecer, gente. Não vamos ficar com fantasia. Para um rápido intervalo, a gente volta já já com Tony Ferrari aqui no Enigmas.